Olá! Começa agora mais uma academia. A importação de serviços acontece quando uma pessoa jurídica ou física demanda um serviço internacional. Como acontece essa tributação nesses casos? O mestre em Direito Internacional Econômico, Hudson Domingos Bueno, é o autor da dissertação sobre o assunto. O ISS na importação de serviços e os tratados internacionais. A dissertação foi apresentada ao programa de pós-graduação em Direito na Universidade Católica de Brasília, como requisito para a obtenção do título de mestre em Direito Internacional Econômico, sob a orientação do professor doutor Marcos Aurélio Pereira Valadão. O Imposto sobre Serviços é um tributo cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal, em cima de serviços prestados como, por exemplo, limpeza, informática, atendimento médico, organização de eventos, entre outros. A dissertação analisa a tributação cobrada dos serviços provenientes do exterior e aborda o cumprimento dos acordos de comércio internacional. E para debater o assunto estão aqui Irisvânia Santos Rosa, doutora em Direito Tributário, e Marcos Valadão, pós-doutor em Direito. Os dois debatedores também são especialistas em Direito Tributário. Vamos começar a nossa conversa, então. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Hudson, pela presença. Nada. Bom, o seu trabalho fala sobre importação de serviços, né? O ISS na importação. Mas acho que a gente precisa começar com o beabá, para as pessoas entenderem direitinho, né? O que é o ISS? O ISS é um imposto sobre o consumo, né? Como os demais, o ICMS, o IPI, um imposto de competência do Distrito Federal e dos municípios. Ele está previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, um imposto de suma importância para a receita de origem tributária dos municípios do DF. Só para exemplificar, no ano de 2017, até o mês de janeiro a novembro de 2017, a arrecadação do ISS total no Distrito Federal foi da ordem de R$ 1.500.000.000, né? E o ISS, importação, muito embora tenha uma significativa, uma importância percentual não tão significativa, foi da ordem de R$ 1.700.000 no ano de 2017, de janeiro até novembro. Então, esse imposto, como bem disse, ele é de suma importância para os municípios, para o financiamento da prestação de serviços públicos, saúde, educação, infraestrutura, segurança. Nesse sentido, Jordana, muito importante as pessoas saberem a significância, a dinâmica que o Imposto sobre Serviço ISS ele tem para a vida do cidadão comum. E existe diferença entre a cobrança do ISS para serviços comuns e para serviços importados? Não, a diferença não existe basicamente. A hipótese de incidência é a mesma, né? A norma que trata do ISS, a Lei Complementar 116 de 2003, no seu artigo 1º, ela traz a hipótese de incidência, né? O fato gerador do imposto, que ele incide sobre os serviços, e no parágrafo 1º, sobre os serviços provenientes do exterior ou cuja prestação se inicie no exterior. Então, o tratamento dado ao prestador do serviço não residente, a denominação que eu utilizo na minha obra, é a mesma dada ao prestador residente. Só que tem algumas características que eu vou falar no decorrer da minha explanação, que diferenciam um pouco do prestador residente do prestador não residente. Vamos, então, começar com essa explicação. Inicialmente, eu vou fazer uma explanação geral sobre a estrutura da minha obra, né? Da minha dissertação. O ISS na importação de serviços dos tratados internacionais. No primeiro capítulo, eu faço uma explanação, uma abordagem geral sobre os tratados e convenções internacionais em matéria tributária. No segundo capítulo, eu trato dos tributos, né, impostos e contribuições sobre o comércio exterior. A CID combustível, o IPI importação, o imposto de importação. No terceiro capítulo, eu explano sobre o ISS, especificamente, e a Lei Complementar 116, que é a norma geral que trata desse imposto. No capítulo 4, eu trato especificamente sobre importação de serviços, todas as características que envolvem a importação de serviços. E no último capítulo, no capítulo 5, eu faço justamente esse link, né, essa contextualização com os tratados internacionais, o ISS, os serviços internacionais e os tratados internacionais.
especificamente sobre o GATS, que é o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços. Bom, e falando no Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, qual é a importância desses acordos internacionais? O acordo, o GATS, né, essa sigla em inglês, né, que em português significa Acordo sobre o Comércio Geral de Serviços, ele resultou da rodada Uruguai, a rodada do antigo GATT, né, que é o Acordo Geral de Comércio de Tarifas. Ele foi recepcionado no Brasil por um decreto legislativo e promulgado por um decreto do Poder Executivo no ano de 1994. O que trata o GATT especificamente? Ele traça regras gerais sobre liberalização do comércio internacional de serviços, né? Dentro do princípio da não discriminação, né? O mesmo tratamento que tem que ser dado ao prestador internacional, ao prestador nacional. Em linhas gerais, é isso que trata o GATS. Ok. Vamos então para a participação dos nossos debatedores. Vou começar com a participação do Marcos, por favor. O tema dos serviços é um tema, do ponto de vista de arrecadação tributária, com mais foco hoje, porque é onde a economia cresce, né? O setor de serviços expande-se cada vez mais e, do ponto de vista de monetização, é o que mais é uma representativa, a tendência a ser mais representativo. Um aspecto importante nesse estudo, nas transações internacionais, diz respeito especificamente à forma como o serviço é prestado. Porque muitas vezes, e agora com a internet, isso vai ficando cada vez mais complexo, a prestação de serviço ela é feita sem a presença física do prestador no país, no caso o Brasil. Ele pode estar no estrangeiro prestando serviço, ele pode se deslocar para prestar o serviço aqui, o brasileiro pode se deslocar para tomar o serviço lá fora. Essas questões todas envolvem algumas complexidades na cobrança do tributo. Inclusive, por exemplo, uma aquisição pela internet de um serviço, você pode, você precisa de uma manutenção no seu computador, você contrata um engenheiro de software que está na Alemanha. Ele vem, entra pela internet no seu computador, de forma remota, e você paga a ele lá fora. Isso é tributado pelo ISS. Eu lembro que essa é uma questão importante. A Constituição, especificamente no ISS, não fala da tributação da importação de serviços. Isso está lá na Lei Complementar 116. Essa é até uma questão que eu gostaria que o Hudson considerasse para levar a debate, dessa questão da constitucionalidade ou não e das razões que sejariam essa cobrança, porque essas questões todas têm que ser desenvolvidas na legislação, inclusive dos estados, dos municípios, né, e do DF, prefeito de efetivar a cobrança do crédito tributário. Mas é extremamente importante essa questão e cada vez mais. Não? Existem outras comparações, como, por exemplo, mídias sociais, buscadores também, que eles emitem um invoice, né? E acho que nesse caso também fica bem complexa a cobrança do ISS. E aí temos uma questão de controle. Se você faz o pagamento com meio de pagamento real, remetendo, aí você tem que fazer a conversão em dólar, o Estado tem um controle nisso. Inclusive, quando as empresas fazem isso, tem o Siscorserv, que é um sistema que controla a importação de serviços. Mas se você tem uma conta no estrangeiro, por exemplo, e faz o pagamento direto lá fora, se você não declarar, isso fica completamente sem controle. Ok. Professor? Professor Marcos, essa questão da constitucionalidade ou não dessa nova hipótese de incidência introduzida pela Lei Complementar 116 de 2003, que é a incidência nos serviços provenientes do exterior ou a importação de serviço, um termo mais comumente utilizado, ele é muito controverso na doutrina, né? Na minha pesquisa, eu procurei focar as duas vertentes, a vertente que defende a constitucionalidade e a outra vertente que defende a inconstitucionalidade. A primeira vertente que defende a inconstitucionalidade, ela é trazida pela Simone Costa, pela professora Maria de Fátima Ribeiro, pelo professor Alberto Xavier. Qual a linha que eles adotam para estabelecer que essa hipótese, nossa hipótese de incidência, ela é inconstitucional a partir do momento que está ferindo o princípio da territorialidade, está esculpido no artigo 102 do CTN. Então, essa é a linha de defesa desses doutrinadores acerca da inconstitucionalidade dessa nova hipótese de incidência. Já os defensores da incidência, da constitucionalidade, são os professores Heleno Taveira Torres, professor Luiz Eduardo Chueri e a Alessandra Brandão. Eles entendem que
Essa hipótese de incidência ela está relacionada com o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade, ou seja, tem que ser dado o mesmo tratamento tributário aos prestadores não residentes e aos prestadores residentes, a partir do momento em que a constitucionalidade ela está relacionada, ela está prevista no artigo 146, inciso 3º, alineado à Constituição Federal. Esse inciso, ele dispõe sobre, a Constituição dispõe que a lei complementar, ela pode dispor sobre normas gerais relacionadas ao imposto, relativamente às hipóteses de incidência e de não incidência, base de cálculo, alíquotas. Então, essa questão, a conclusão que eu chego no final do meu trabalho é que essa nova hipótese de incidência ela é constitucional, dentro dessa linha defendida pelo professor Luiz Eduardo Schueri e pelo professor Heleno Torres. Do ponto de vista de tributos sobre consumo, que é o caso típico do ISS, toda tributação que é feita internamente deve ser reproduzida na importação daqueles bens, serviços ou direitos. Isso porque, aí, além do princípio tributário colocado pelo Hudson, há uma questão econômica que é a questão de igualar o tratamento tributário. Porque se você não fizer isso, fica mais barato, né, do ponto de vista de custos finais da operação, importar um serviço ou importar um bem, do que comprar um bem fabricado ou um serviço prestado no território, a partir apenas do território nacional. Então, a questão econômica, a Constituição, né, e o arcabouço constitucional não é construído no etéreo, ele é ligado, especialmente o tributário, ligado fortemente aos aspectos econômicos que vão ser submetidos à tributação. Essa é uma razão também relevante em relação a isso. Tá certo. Eu peço licença a vocês agora, a gente vai fazer um breve intervalo, depois a gente volta com a participação da professora Iris. E você, espere aí um pouquinho que a gente volta já já. A Academia está de volta hoje falando sobre o ISS da importação de serviços. E agora a gente começa o nosso segundo bloco com a participação da professora Iris. Por favor. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que causa extrema controvérsia, né? Principalmente importação, muitas dúvidas, como funciona essa relação do Estado brasileiro em relação a outros estados internacionais, como é que esse tributo é visualizado e realizado instrumentalmente aqui no Brasil. Eu me deparei com o seu trabalho, que é muito objetivo, direcionado especificamente para essas questões. Tem uma bibliografia muito bem elaborada. E eu gostaria de saber, Dr. Hudson, em relação até porque, por conta da sua experiência pessoal, no dia a dia, pragmaticamente, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como instrumentalizar, qual é a relação dessa cobrança do ISS importação pelas fazendas municipais, como é que se realiza essa instrumentalização pelas obrigações acessórias ou deveres instrumentais e, além disso, quem é efetivamente responsável por esse tributo, pelo pagamento desse tributo aqui no Brasil, já que nós estamos falando de relações comerciais e de prestações de serviço que são trazidas de outros locais. Acho que isso é extremamente importante para a gente conversar. Obrigada. Muito boa pergunta da professora Iris. A Lei Complementar 116, ela trata nos seus dispositivos, no parágrafo 1º do artigo 1º, sobre a hipótese de incidência, e também no artigo 3º, no inciso 1º, que trata do local da prestação, e também no artigo 6º, parágrafo 2º, alinear, sobre importação de serviços. Eu já falei sobre o parágrafo 1º do artigo 1º, vou falar especificamente sobre a pergunta da professora Iris com relação à responsabilidade. No caso do ISS importação, a responsabilidade pelo recolhimento, não podemos dizer nem retenção, o recolhimento do imposto é do tomador, não é da pessoa jurídica, o tomador pessoa jurídica que importa esse serviço. Vou dar um exemplo. Uma concessionária de um serviço de telefonia do Distrito Federal, ela importou uma licença de uso de um programa de computador de uma empresa americana. Então, o que ocorre nessa situação? Vamos colocar um valor aí, $2.000. O que esse tomador, essa concessionária do serviço de telefonia aqui do Distrito Federal, ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer a conversão
desse valor embutido na invoice, que é a fatura, para reais, na data do recebimento, vai ter que calcular, embutir o valor do ISS, a alíquota prevista no Distrito Federal, no caso específico 2%, sobre esse serviço de licença de programa de computador, e fazer o recolhimento, calcular o imposto, o ISS importação, e fazer o recolhimento para o Distrito Federal, né? Obviamente, essa incidência, ela alcança o tomador. Então, existe também uma controvérsia com relação o que é o tomador, ele é? O contribuinte ou o responsável? Né? A Lei 116, como eu falei no artigo 6º, inciso 2º, da linha A, estabelece que o tomador, ele é o responsável pelo recolhimento do ISS importação. Ok. Professor? Essa questão é muito relevante porque há uma discussão, ela remete à questão da territorialidade, porque o contribuinte seria o prestador de serviço que está fora do Brasil. Então, o tomador é um responsável. Ele é um sujeito passivo, de acordo com a legislação, e é o responsável para pagar. Mas, efetivamente, ele não é o contribuinte, porque o contribuinte é quem presta o serviço, né? Isso, às vezes, dá uma discussão bem interessante, conforme esclarecido pelo Hudson. É exatamente essa a colocação. Mas, no que diz respeito especificamente à obrigação acessória, cada município prevê nas suas legislações, porque são 5.000 e tantos municípios no Brasil, tem a possibilidade de regulamentar isso de maneira diferente, diversa, em termos de prazo, em termos de documento que se tem para entregar ao Poder Tributante Municipal, o DF, e isso pode gerar, isso é uma questão importante também, uma diferenciação de tratamento nos diversos municípios, de como regular isso, de prazo, de documentação que tem que ser feita. Isso, talvez a professora Iris tenha remetido um pouco a essa questão também de falta de uniformidade no tratamento da matéria que gera custos, né, empresariais aí, relevantes, talvez. Geram custos e a gente pode também se deparar com um problema seríssimo, que é a impossibilidade de identificação desses fatos geradores, fatos imponíveis. Então, porque vai depender especificamente desse tomador, né, da boa-fé dos tomadores. E, então, é uma questão realmente muito relevante. Não há como a administração fiscalizar sem a participação do contribuinte. Ele tem que emitir nota, ele tem que prestar as informações adequadas, porque senão, ou nós vamos trabalhar com as presunções legais, que não é o ideal, ou então nós vamos realmente deixar de arrecadar, não é? Essa é sempre a busca. Até porque essa economia digital, ela, nesse momento, não atinge só os grandes empresários, né, as grandes empresas. Já pulverizou e a tendência é que fique mais abrangente ainda, né, professora? Os pequenos também têm muitas dúvidas e dificuldades também, né? Então, a gente vive um pequeno dissenso, no meu entendimento. Um dissenso, uma globalização e um contato com o mundo inteiro em tempo real. No Brasil, o trabalho todo é digitalizado, todas as obrigações todas digitalizadas e, em contraponto, pessoas que eventualmente não tenham acesso a isso e tenham dificuldades e que estejam negociando também internacionalmente e tudo mais. Então, é importante pensar nisso também. Claro. Hudson, a gente falou no início do programa sobre os acordos internacionais, né? Nós citamos o GATS. Sim, GATS. Vamos falar sobre outros que você cita no seu trabalho, sobre a importância, de fato, desses acordos para o bom andamento da cobrança desse tributo. Sim, falando especificamente, Jordana, sobre um enfoque que eu dei na minha dissertação, com relação a essa possível semelhança entre o ISS e o Imposto de Renda, com relação a acordos de tributação internacional. A conclusão que eu chego no meu trabalho é que o ISS e o Imposto de Renda, eles não têm o mesmo tratamento. O ISS não está sujeito aos acordos de tributação internacional, firmados entre o Brasil e os demais países. O Brasil possui acordos com Japão, França, Dinamarca, Áustria, só que tem uma exceção a essa regra. Por quê? Primeiramente, por que eu entendi que o ISS não se assemelha ao imposto de renda? Porque o fato do ISS ele incide sobre uma prestação de serviço, né, e um tributo sobre o consumo. E o imposto de renda, ele incide sobre a renda proveniente ou os provimentos provenientes de uma renda. Só que essa seção ela está relacionada
ao acordo, ao que está previsto no parágrafo 5º do artigo 24 do modelo da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que prevê a não discriminação no caso dos impostos. Então, esse dispositivo do modelo OCDE, esse parágrafo 5º do artigo 24, ele estabelece que tem que ser dado o mesmo tratamento tributário para os países que firmaram o acordo. Então, se um determinado país, por exemplo, o Japão, em que o Brasil mantém um acordo contra a dupla tributação internacional, não houver a tributação de serviços do imposto, no Brasil também não pode ocorrer se tiver essa cláusula prevista no acordo. Então, é muito importante se observar este aspecto no caso do ISS importação. Alguns deles trazem a cláusula de não discriminação, não são todos, são 5 ou 6, não tenho de memória, incluindo na cláusula de não discriminação todos os outros tributos. Nesses casos, e parece-me que é isso que eu estou confirmando é isso que o Hudson se refere, nesses casos, o Tratado de Dupla Tributação atingiria também o ISS, o ICMS, qualquer outro tributo sobre consumo, quando houvesse um tratamento diferenciado entre um contribuinte nacional pagando ISS ou um contribuinte do estrangeiro pagando ISS. Veja, o responsável é o tomador, mas o contribuinte é o estrangeiro. Eles não poderiam sofrer tratamento diferenciado. Mas isso não significa que o ISS e o imposto de renda sejam tributos substancialmente semelhantes ou iguais. É uma questão muito específica. Creio que foi isso que o Hudson estava se referindo, não é? Correto? Exato, exatamente. Eu abordo essa questão da possível, né, eu coloco até essa expressão, possível semelhança entre o imposto de renda e o ISS no mesmo tratamento nos acordos internacionais contra a dupla tributação. A regra geral é que o ISS não se submete, mas se houver essa previsão desse dispositivo do modelo OCDE, aí sim o ISS se submete, não podendo haver essa dupla tributação. Logicamente, nos países que o Brasil mantém o acordo, que são esses. Dei o exemplo da Áustria, Japão, França. Mas só prefeito da cláusula de não discriminação. Só prefeito da cláusula de não discriminação, perfeitamente. Professora? E além disso também, tem uma questão um pouco mais jurídica, mais técnica em relação a esses acordos internacionais, que eu entendo que também é muito importante falar, no caso daquele país que denuncia a adesão a esse acordo, como é que essas relações elas ficam dentro do contexto, principalmente aquelas que já estão concretizadas ou estão em curso? Não é? Porque o país, normalmente as pessoas se integram com os países que têm acordos internacionais e que dão essas possibilidades. Então, penso também que a saída de qualquer país nesse contexto integralizado vai, obviamente, haver um prejuízo muito grande para essas prestações de serviço e como que também a gente resolveria isso, né? Isso também é uma outra questão. Dentro dessa linha, professora Iris, no início da minha obra, eu abordo essa questão se esses tratados internacionais, os municípios do Distrito Federal se submeteriam a esses tratados internacionais, entendendo assim como a questão da soberania nacional, não é? O entendimento majoritário da doutrina é que o Distrito Federal e os municípios, que são os entes competentes para exigir o ISS, eles têm que submeter ao tratado internacional, porque a partir do momento que o Brasil firma um tratado desse com um país, esse tratado não está se tratando de competências entre os entes, mas da soberania do Brasil, da visão do Brasil no mundo com relação à tributação dos serviços, essa tributação, não é? Então, é muito importante que isso fique claro, que quando esses acordos, eles têm que ser seguidos pelos municípios do Distrito Federal, justamente em obediência a esse tratado que foi firmado com o Brasil, foi recepcionado pelo Congresso Nacional e foi promulgado pelo Poder Executivo. Justamente sobre esse ponto, a jurisprudência do Supremo já está pacificada, no sentido de que os tratados internacionais firmados pelo Estado brasileiro obrigam, no ponto de vista tributário, os municípios, estados, DF e a própria União. Ou seja, o que for acordado pelo Estado brasileiro vai se aplicar em matéria tributária à legislação dos entes federativos. Isso está pacificado, não há muita discussão.
hoje mais em termos de jurisprudência, ponto inclusive que eu defendi na minha dissertação de mestrado sobre tratados internacionais tributários em 2000, uma obra também publicada. Obrigada pela consideração, professor Marcos. E para a gente finalizar, Hudson, a sua pesquisa está publicada, né, para quem tiver interesse de se aprofundar, e você trouxe outros 2 livros que serviram de base para a sua pesquisa. Eu queria que você mostrasse e explicasse um pouquinho para a gente sobre eles. Sim, a minha dissertação foi publicada, mas não com o mesmo título. O livro chama-se Tributação sobre Serviços, com o subtítulo Tratados Internacionais, Importação de Serviços e Lei Complementar 116. Eu tive muitas referências, né? Como a própria professora Iris falou, minha pesquisa foi muito profunda, né? Felizmente, existem excelentes obras que tratam desse assunto. Uma obra de muita importância que eu considerei no meu trabalho foi da professora Alessandra Brandão, que trata também de importação sobre serviços, e outra obra também do professor Fábio Klassen, que discorre muito sobre essa questão, principalmente da constitucionalidade dos acordos internacionais com relação aos serviços internacionais. Ok. Muito obrigada pela presença do senhor aqui na academia. Parabéns pela pesquisa. Eu que agradeço, Jordana, agradeço você, a TV Justiça, ao programa Academia, agradeço também ao professor Marcos Valadão e à professora Iris, e muito obrigado. Ok. Eu agradeço também aos debatedores, Marcos e Iris, muito obrigada pela presença de vocês. E o Academia chega ao fim, mas a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou entre em contato com a nossa produção para enviar uma sugestão de tema. O e-mail é academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Tchau!